Se a lado do Rio. polícia descartou de fato isso, Paulo, é porque fez uma quebra de sigilo bancário e ficou visto ali que não, ela não recebeu nenhuma quantia fora do normal. Ela vive do quê? De auxílio, né? Ela acho que vive de auxílio Exato. governamental. Então tem lá aqueles valores. Então não saiu do quê? Do padrão. Então tá certo. Então ela não recebeu nenhum dinheiro a mais, Uhum. né? Ela Até porque poderia seria muito ter. bandeiroso isso, né? Não, mas, enfim, veja, a gente está lidando ali. É simples isso. Né? Então, assim, e a polícia pode pedir a quebra de sigilo, aí trabalha junto com o Ministério Público. Exato. Nós estamos falando de menores, o juiz vai, né, autorizar essa quebra, foi verificado e não encontrou nada. Então, o que eles estão dizendo é que eles investigaram a possibilidade da mãe ter recebido algum dinheiro e nada foi encontrado. É Exato. isso que a polícia está dizendo, né? Agora, a polícia descartou a mãe, o padrasto, a polícia Ó, descartou a avó, a polícia descartou todos os membros do quilombo. Não temos essa informação. E assim não dá pra gente confirmar absolutamente nada, gente. Nós temos que nos basear nas informações oficiais, que são escassas, que são quase nulas praticamente, mas ontem realmente a polícia teve que vir porque o boato foi muito forte. Vamos pra Bacabal agora? Meu bichinho. E aí, Iaguinho, ajuda a gente, Iaguinho, às 9h43. O Samuel vai entrar ao vivo conosco, direto de Bacabal. Tá nos ouvindo, Samuel? Agora sim, estou ouvindo. Bom dia. E aí, meu amigo, onde é que você tá? Eu estou aqui na cidade acompanhando uma situação das fortes chuvas que aconteceram aqui ontem. E aí trouxeram alguns prejuízos aqui para a população. Perfeito. Samuel, você tem alguma notícia, alguma novidade aí do que está acontecendo em Bacabal, nas buscas? Você ouviu alguma coisa de ontem para hoje que você queira trazer? A informação é que os delegados que estão sob responsabilidade do caso devem se reunir agora pela manhã para tratar de alguns assuntos com relação a essas buscas. Ontem teve uma ação lá na comunidade, a gente esteve por lá, a gente só viu a presença da equipe de bombeiros, pessoal com os cães farejadores que ainda estão por lá e alguns novos passos por parte dos delegados com relação a esse caso. Devem ser tomados aí alguns depoimentos. Inclusive, deve ser tomado depoimento de uma pessoa que, inclusive, chegou a ter dito que viu as crianças lá na área de mata, teria encontrado elas e relatou que achou que elas não estavam perdidas. Simplesmente viu elas ali e não falou mais nada, né? Passou o caminho dele. Acredito que essa pessoa também deve ser levada para dar um depoimento, um esclarecimento. Toda a situação que a gente foi informado agora pela manhã é de que o Cauã tem visitado algumas das residências lá da comunidade e ele foi fazer uma visita, inclusive, à mãe, lá na residência da mãe das duas crianças, e pelo que eu soube, ele não foi recepcionado, né? Não foi receptiva a ida dele lá na residência da dona Clarice. Segundo informações, ela ressalta algumas indiretas de que é como se ela culpasse o Cauã pelo que aconteceu de ter levado os filhos dela para ter ido na mata. Ela relata que os filhos não tinham esse costume, não sabiam andar na mata e acabaram sendo induzidos para passar por toda essa situação. Ô Samuel, deixa eu tentar entender uma coisa. Como é que tá o comportamento da avó, da mãe da Clarice? Porque a gente estava discutindo também uma possibilidade, né, aqui no programa. O relacionamento da avó com a Clarice também não é dos melhores, né? É conturbada, é uma relação bem conturbada. Eu O queria que que a você gente, pudesse falar um pouco pra gente sobre isso. a gente observa somente é a Clarice com o companheiro dela na residência, ou uma vez ou outra ficam na porta, mas em si a relação dela com a avó não é das melhores, né? Eu não sei se há alguma situação que já vinha se arrastando anteriormente, mas de fato a avó ela não está bem com ela. É uma situação que também deve ser levantada, todas as possibilidades, que nem a gente fala, né? Um depoimento em que a avó possa ser ouvida e dizer qual o motivo desse atrito, dessa relação conturbada entre elas, né? Qual foi o motivo que levou a essa situação e
tentar entender de fato o que está acontecendo, porque é um momento que todo mundo deveria estar unido, né? Até porque se trata de duas crianças que até o momento estão desaparecidas. Eu queria, inclusive, aqui ressaltar você que está aí no canal, o pessoal que está assistindo, está acompanhando, para que a gente, de fato, não deixasse esse caso ficar no esquecimento, não se torne mais uma estatística no nosso país, no nosso estado, de crianças que desaparecem de algum modo, com o tempo, até as autoridades deixam isso engavetado, esquecem o caso, ou não dão uma explicação, uma solução. E cada dia que passa a gente fica mais aflito. Já vai fazer um mês e até agora, pelo que a gente já viu aqui, a Marinha já fez a parte dela, o Exército já fez a parte dele, as equipes que estiveram aqui, mas Sim. Gente, olha, são 9 horas e 48 minutos, a gente está com mais de 5.200 pessoas agora. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui nesse canal que está fazendo a cobertura mesmo diária do desaparecimento dessas crianças lá em Bacabal, no estado do Maranhão. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque ao longo de todo o dia e também os próximos dias a gente vai continuar nesse assunto. Eu queria só, Samuel, pedir a tua ajuda para você explicar melhor o que aconteceu entre a Clarice e o menino Cauã. Então, ele foi até a casa da Clarice e a Clarice teria tido uma reação de culpar o menino de 8 anos pelo desaparecimento das crianças. É isso mesmo? o Cauã ele tem visitado as residências da comunidade. E uma das residências que ele foi visitar, até porque as duas crianças que estão desaparecidas são primo dele. Então ele teria ido lá na residência dela lá, mas ela não o recebeu, ela não saiu de dentro, ela não deu aquela receptividade ao garoto, ao Cauã, e que ela já teria mencionado de que os filhos dela não é de andar em mata, né, que os filhos dela foram levados. Ela não chegou a citar um nome diretamente, mas a gente sabe com quem ela está se ligando toda essa situação, né? Agora, o que a gente... Mas a quem ela tá ligando, Samuel? É o Cauã. Sim. O Cauã foi a criança que conhece a área, que conhece a mata, que pegou esse desvio, né? É uma coisa também que eu acho muito estranha, essa questão desse desvio. Eu não vejo qual a necessidade desse desvio. Que desvio tão grande foi esse ao ponto de chegar a se perder para um garoto que conhece aquela área ali. A gente, quando pensa essas possibilidades, a gente pode levantar várias hipóteses, né? De que alguém já estivesse lá na mata, já à espera desses meninos para fazer alguma coisa já, com algo já proposital, planejado, intencional. Sim. Mas são várias especulações e levantamentos que a gente faz. Como eu falei, os delegados que estão no caso vão se reunir hoje para traçar algumas metas e algumas estratégias novas, e a gente está acompanhando aqui. Inclusive, daqui a pouquinho eu devo ir lá pela delegacia regional para saber se tem alguma novidade também agora pela manhã. Carla. O que chama mais atenção em toda a fala do Samuel é o seguinte: a mãe está com raiva, não quer falar com a criança. Gente, isso não existe. A gente está falando de uma mulher adulta. A única pessoa que pode trazer alguma informação para ela das crianças é o Cauã. Então, com raiva ou sem raiva, você engole a raiva e traz o menino para perto de você. Isso aí tá tudo muito estranho. Porque, assim, eu não quero falar com ele, eu não vou receber ele. Ele é a última pessoa a ter estado com essas crianças. Como que ela não vai receber? Como que ela não vai falar? Seria a primeira, vem cá, me conta, vai, sabe? Às vezes até numa questão, né? Conta o que aconteceu. E assim, primeiro que eu acho que esse menino devia estar numa outra estrutura de proteção, mas já que ele, né, foi devolvido lá para o quilombo e tudo, ele procura a mãe das crianças e a mãe não quer falar com ele? Não faz o menor sentido isso. Essa mulher tá estranha, gente. Fala, Samuel. Outra coisa que a gente percebe é que, por exemplo, o secretário de Segurança ele não trouxe detalhes, por exemplo, qual foi a indagação que foi feita com o Cauã com relação a ele ter sido encontrado sem as roupas? Foi ele mesmo que deixou as roupas naquele lugar? Por que as roupas estavam molhadas? Então, tem vários pontos nessa situação que a gente, inclusive, viu o pai, numa entrevista que a gente já até comentou, de que é como se o Cauã tivesse alguma coisa para dizer, mas ele tem receio em dizer.
Então, ele é a peça-chave, ele é o fator fundamental desse caso, para que a gente tenha um esclarecimento do que de fato aconteceu. Porque o que parece é que nós temos uma testemunha de tudo que aconteceu e que sabe trazer as informações necessárias para que esse caso tenha um esclarecimento, mas ao que parece é que as coisas ainda estão muito obscuras. A polícia parece que ainda dar muitas voltas e acaba no mesmo lugar e não se tem nem... Esse menino pode ter entrado no rio, por isso estava com essas roupas molhadas? É uma possibilidade, mas isso não foi confirmado. É tanto que quando as roupas foram encontradas e os cães foram levados, não foi encontrado nenhum rastro que pudesse Isso levar. que é estranho, É, porque muito esse menino estranho. pode ter entrado nesse rio, mas aí, enfim, tirado a roupa, mas o cachorro teria achado o rastro. O que mais chama atenção é que o local onde a roupa do menino foi encontrado não tem rastro do menino, só tem o ponto. Mas esse não leva para canto nenhum. Esse cachorro, ele teria achado o rastro. Então, significa que não foi o menino que deixou a roupa ali, foi alguém. A roupa foi plantada ali. Foi deixada ali. Agora, tá molhada por quê? Esse menino caiu nesse rio? Porque, de novo, gente, Ou é uma molharam a estrada, roupa, não né? é nem uma Não, trilha. molhar, a hipótese Molharam que a eu roupa pra- Outra coisa, né? Hum. Se as roupas foram encontradas molhadas em outro ponto, por que ele não chegou a dizer antes que ele falasse que estava na casa caída? Olha, eu saí da casa caída, cheguei aí no rio, tomei banho, voltei, mas ele não fala isso. Ele só diz que esteve na casa caída e da casa caída ele saiu em direção à estrada que deu acesso onde o carroceiro onde o carroceiro encontrou ele. O Samuel, inclusive, foi falado aqui que que o Cauã, ele sequer ouviu o barulho do helicóptero das buscas. Ou seja, muito provavelmente o Cauã estava longe da área das buscas e quando ele foi devolvido, ele foi, né? Pode ser, é uma hipótese. É uma hipótese. É uma né? hipótese. É. Olha, vamos dizer, Fala. vamos perceber o seguinte. Ah, No início, todo mundo estava naquela euforia de querer encontrar as crianças. Todo mundo se disponibilizou com voluntários, chegou às forças estaduais, e aí houve aquele misto de profissionais que estão capacitados para fazer as buscas, e houve aquelas pessoas, caçador, pescador, e se dentro dessa possibilidade de uma busca que estava, vamos dizer, descoordenada, que não havia, por exemplo, um grupo dividido, acompanhado, por exemplo, um bombeiro, pelo pessoal da Polícia Ambiental, e dentro de uma dessas pessoas tem alguém infiltrado ali que estava filtrando todas as informações das buscas lá no acampamento, lá na mata, o que implantou essa roupa lá, e que estava tendo conhecimento de tudo que estava acontecendo e passando essas informações para alguém que já está com essas crianças. Eu É particularmente, uma hipótese. eu não tenho a menor dúvida Exatamente. disso. é Eu uma não tenho a hipótese. menor dúvida Ou seja, disso. não agiu sozinho. O Ou criminoso, sozinho. para que as pessoas entendam, ele sempre fica perto da cena do crime. Inclusive, exatamente, para entender, né, todo esse padrão. O criminoso, na grande maioria das vezes, volta à cena do crime. O Às Samuel, vezes até na figura de um voluntário. eu queria te perguntar mais uma vez da avó, né? Porque ontem eu estava conversando com uma fonte nossa da escola lá de Bacabal, que ela disse o seguinte para mim. Ela falou: Paulo, presta atenção no comportamento da mãe da Clarice. É um comportamento que tem chamado a atenção da gente aqui. Ela está reclusa, ela não dialoga com a Clarice, ela não dialoga, ela está extremamente reclusa na casa dela, ela não dialoga com a filha. E existe uma possibilidade que está sendo aventada em Bacabal dela e do irmão da Clarice terem feito algo para proteger as crianças de um possível sumiço da Clarice com o padrasto. Isso está sendo aventado lá. Como que você vê essa possibilidade, baseado no que você vê, sente e vive aí em Bacabal? Olha, Paulo, diante de um caso que eu nunca tinha presenciado aqui na cidade, nem no estado, eu posso te dizer que essa possibilidade a gente não pode descartar. Porque hoje, já finalizando o mês de janeiro, a gente não tem absolutamente nada dentro daquilo que se pensou, todas as possibilidades, os locais que foram ventilados e que poderiam estar essas crianças.
Então, eu acredito que possa ser, sim, uma possibilidade, até porque foi mencionado que a menina, a Ágata, ela não se dava bem com o padrasto, né? E que havia uma relação em que a criança muitas das vezes preferia ficar na casa da avó. Essa informação ela foi mencionada lá na comunidade. Mas se isso de fato aconteceu, as autoridades têm que apurar, têm que averiguar, porque se a avó e o irmão dela, da Clarice, fizeram isso, rapaz, pois eles deram um baile em todo mundo aqui, viu? Eles têm que contar o segredo de como é que eles fizeram isso aí, porque foi bem feito. Porque aqui na comunidade ninguém sabe, ninguém afirma que entrou um carro estranho ou que um carro saiu com essas crianças e que Então. levou. Não tem essa informação. E outra coisa, né? Eu e a Carla, a gente está conversando aqui. É um plano elaborado demais para uma Demais. vovozinha e para um tio, né? Não, Mas pense o seguinte, eu vou insistir um pouco nisso, porque todas as hipóteses, elas estão colocadas na mesa. Certo. Eu estou linkando o que a polícia diz, que ela está, desde o primeiro momento, eu não sei se vocês repararam, mas a polícia trabalha na preservação da Clarice. Todos os momentos. A polícia já veio a público para dizer que ela não é suspeita, que não podem chamar ela de suspeita. A polícia vem a público para descartar que ela tenha vendido as crianças. Ou seja, a polícia detém informações que nenhum de nós temos, certo? Ou não, né? Inclusive, essa informação de que ela está reclusa e que ela não sai para lugar nenhum, de fato, é o comentário, é a informação que eu, inclusive, tive hoje de manhã de uma pessoa que é moradora lá, e ela só sai da porta de casa para dentro de casa, ela não sai para absolutamente lugar nenhum. E não tem diálogo com a Clarice por parte da mãe, né? Não. E aí você vai entender, né? Que é o que a Carla fala todos os dias aqui no programa. Meus amigos, vai sair a resposta do quilombo. Porque a Clarice é apaixonada pelo cara. A Clarice não é uma mãe presente. E ficou claro no dia em que os filhos foram desaparecidos, né? Não é uma mãe presente, não é uma mãe que coloca os filhos em primeiro lugar. Isso tá claro em tudo que aconteceu. E aí, quando a gente vê todas essas informações juntas, Carla, o que dá pra gente atestar? Que temos um conflito muito grande intrafamiliar ali. Agora, é um plano muito elaborado, entende? E assim, e levou para onde? Essa avó levou essas crianças para onde? Então, mas Ela tem alguém fora do quilombo? Ela tem parentes fora do quilombo, Samuel? Mas, Eles- Carla, eu acho o seguinte, é claro que a avó, ela não agiria sozinha. O irmão tá na história. Mas eles têm parentes fora? Para onde essas crianças seriam levadas, né? E se a preocupação é que a mãe, apaixonada pelo padrasto, fugisse, as crianças ficariam ali no quilombo com a avó. Que é assim que acontece, né? As pessoas vão embora e largam com os outros parentes. Não, e esse relato todo desmonta a tese de que todo mundo lá no quilombo, todo mundo é amigo. Todo mundo Sim. é uma comunidade fantasia. Não é, isso não existe. E você tem sempre alguém que viu alguma coisa estranha. Tem sempre um fofoqueiro, vai sempre existir, gente. Sim. No quilombo, fora do quilombo. E na grande maioria das vezes é o fofoqueiro que acaba entregando. E assim, a polícia não chega com ninguém. Gente, são muitos dias. Sabe? Essa me lembrou vocês falando, né? A avó e não sei. Eu não sei a idade dessa avó. Quantos anos ela tem, Samuel? Mais ou menos? Você sabe, Samuel? A idade da avó? Tá ruim. O sinal do Samuel. Ih, acho que o sinal do Samuel ficou ruim. Você não tá nos ouvindo, né, Samuel? A gente tá com o teu sinal bem ruinzinho aqui. Pior. Passou um velho atrás de você aí, de camiseta azul, Se o sinal quiser foi entrar embora. e sair, Samuel, aí Por você que volta me com a lembrou um gente. caso, nem é brasileiro, um caso americano, ali de Sacramento. Vocês lembram da vovozinha serial killer? Vovozinha serial killer. Gente, é uma história bizarríssima. É uma mulher que nem tão velha ela era, mas ela matava, né, os seus inquilinos. Na verdade, eram todas pessoas em situação de muita vulnerabilidade que recebiam cheques, né, de assistência social do governo. E ela dava a casa, o que ela fazia? Ela sacava os cheques. Só que o quintal dela era uma cova de corpos.
E todo mundo falava, nossa, a velhinha ia lá e cavava. Eu lembro que... Jardim bonito. né? Não, que eu fui tentar entender. Falei, gente, essa velha não cava essas covas, porque quanto tempo você precisaria para cavar uma cova? Aí me pedi até ajuda na época de um físico, ele falou, cara, ela precisaria de mais ou menos umas 9 horas para cavar cada cova, para enfiar esses corpos. E aí, o que acontece? Não era ela que cavava. Ela tinha ajuda, porque como ela já tinha sido presa anteriormente, ela tinha ajuda de ex-presidiários para cavarem as covas ali. Mas ela tinha um super esquema, ela era uma criminosa muito organizada. Maquiavélica. Exatamente. Não, psicopata, assim, horrorosa. E ela era toda curvadinha, sabe, para parecer uma veinha. Mas que nada, ela não era nem tão velha assim. Mas onde eu quero chegar é que você, para fazer algo nessa magnitude, você precisa ter uma mente muito elaborada. Eu não sei a idade que essa senhora tem, né? E aí a gente precisaria ter mais informação Mais de 70, com certeza. sobre Ninguém ela. ali teria um pensamento complexo. E a assim, ponto de- alguém no quilombo teria visto alguma coisa errada. E alguém teria. Porque, assim, a polícia, a grande arma da polícia, gente, é a informação. Não é a pistola, isso é uma bobagem. É a informação. E o bom policial, ele vai colhendo a informação. Alguém que conta uma história meio esquisita, o outro que vai e complementa um depoimento. Seria muito difícil, principalmente porque todos ali são tão unidos que ninguém tivesse vamos aventar que tivéssemos essa possibilidade, que alguém não tivesse entregue essa avó. Entende? Agora, a minha maior dúvida no começo é se essas crianças realmente teriam entrado na mata. O cachorro é que, para mim, desvendou. Porque, gente, o fulano que disse que viu, eu vi entrando. Mas quando? Que horas? O cachorro sentiu o cheiro, então Sim, elas aí entraram. O cachorro... porque o cachorro ele Eliminamos é treinado. esse questionamento, Sim, né, o cachorro... Aí é uma questão aí já de ciência e tudo. O cachorro foi treinado. E outra, quando o carro. Microfone. Perdão, a mania de É papo. o hábito. Quando o cachorro chega na beira da água e se joga, é o sinal que o olfato do cachorro identificou o odor das crianças até o ponto da beira da água. O cachorro se Sim. joga instintivamente. Ou seja, as crianças foram retiradas dali de barco. Sim, uma canoa, uma canoa, voadora. né? Que passaria completamente despercebido dentro do cenário ali do Aí, rio. digamos, olha só, que essa avó tivesse feito isso e levou essas crianças para onde? Ela tem que ter alguém do outro lado, um contato. Quais são as relações? Alguém Um na amigo, cidade, né? Alguém Mas, um na Carla, parente. aí nós vamos nos questionar e questionar as autoridades. 24º dia, os celulares não foram apreendidos por Não, isso quê? é um absurdo. Se isso de fato aconteceu, isso é Por um quê? absurdo. Ainda não teve celular apreendido na comunidade? Quem é responsável pela apreensão de celulares seria a Polícia Civil, correto? Uhum. Exatamente. E se... Só em Cajamar, que é a Guarda Civil E Metropolitana. se... E se... Por acaso. Agora eu vou levantar outra hipótese. Porque é realmente muito estranho que a Polícia Civil não tenha vasculhado, vamos dizer assim, os celulares dos envolvidos, correto? Não é muito Sim, estranho? tudo tem que ser investigado. Então, se esse é um comportamento estranho da Polícia Civil. Para mim, a coisa mais Você estranha... sabe do que eu estou falando? Eu sei. Mais estranha é você não ter verificado estradas, entende? Pequenos aeroportos, porque nada sai da minha cabeça que essas crianças possam ter sido traficadas. E, de novo, se foi isso, tem um facilitador também ali no quilombo. Tem que saber quem é. Porque, como você mesmo diz, é Carla, né, seu nome, Sim, né? Carla, senhor. Carlota Carla, Joaquina. Carla. Sim, sim. Carla, ela Carla. é criminalista. Carla. Sim, sou eu. A Carla sempre fala assim, cara, tem que prestar atenção nos comportamentos estranhos. E são vários, né? São vários. Inclusive da Polícia Civil. E Bacabal. De tudo, porque assim, quando a gente está falando de tráfico internacional também, é o que eu já expliquei aqui, são organizações com muito
poderio Muitos financeiro. tentáculos, E né? assim, a gente tem gente boa e ruim em todos os lugares. É lógico que essas pessoas também têm facilitadores entre agentes públicos. Querer fechar os olhos para isso é outra burrice, exatamente. não é? Carlinha. Olha a quantidade de histórias que a gente já viu, né? De outros Olha só. crimes que envolvem eles. Meus Oi. amigos, são 10 horas e 7 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui nessa cobertura que a gente está fazendo. Queria te pedir o seu like. Estamos com mais de 5.500 pessoas ao vivo, mas menos de 2.000 likes. like, Bora hein, fazer na um moral. multirão aí pra gente tentar chegar nos 2.000. Se você gosta do nosso trabalho, nos apoia, deixa o seu like e verifica se você está inscrito no canal, porque todo dia, 9 horas da manhã, a gente está por aqui, firme e forte. A Isanete Bobeda mandou a sua contribuição. A Carmen dizendo em entrevista, o pai do Cauã admite a hipótese de que o menino tenha sido subornado para levar os primos na mata. Eu não tenho essa informação, Carmen. Também não tem. Não que tenho viagem. essa informação, tá? O Leonardo B2 dizendo cheirinho de STFização das autoridades aí, tem gente graúda envolvida. O Leonardo segue dizendo não foi a mãe, pessoas do quilombo que aproveitaram o afastamento da mãe. Foi mais de uma pessoa para terem facilitado, na opinião dele. O Cleiton dizendo até agora todas as notícias depreciativas à mãe foram desmentidas ou incomprovadas. Não é verdade, Cleiton. E algumas informações midiáticas vindas de lá viram boatos. Tem várias informações que foram, inclusive, confirmadas. O Cleiton dizendo, Regis, tudo bem? Em comparação com o Maranhão, nem todo caso em São Paulo é resolvido fácil assim. O caso Interlagos está sem conclusão alguma. Vocês se lembram do caso? A gente falou bastante aqui no programa. O Leonardo disse, despreparo ou conivência é o que conseguem fazer parecer as autoridades envolvidas nesse caso. Sensação de impotência e desesperança com tudo lá. E ele continua. Parece que todo mundo lá é favorável à ideia das crianças estarem fora de lá com uma família europeia, talvez, longe da miséria. Parece que para eles foi azar do Cauã ter ficado, mas alguém ganhou grana. A Fernanda Lobato está dizendo, a avó declarou que a mãe não avisou que iria sair, por isso demorou para dar falta dos meninos. A mãe declarou que deixou os filhos brincando. E o Leonardo finaliza dizendo a chance de terem acionado a Interpol. A chance era terem acionado a Interpol a tempo, mas havia interesse nesse sentido. Pare que o interesse foi acobertar apenas o Fuzueno Quilombo. Parece que o interesse foi acobertar apenas o Fuzueno Quilombo. Foi uma bomba de fumaça e as pessoas dando a opinião delas. E aí cada uma, né, vai numa linha diferente, vai achando, enfim, suposições. Mas aqui nós estamos trazendo os fatos. Então a informação de hoje foi o descarte da venda das crianças. Tem todo o direito de ter as suas suposições, porque existe uma falha de comunicação muito grande da Secretaria de Segurança do Maranhão em trazer informação acerca desse caso. E, de novo, eu digo, se você, né, colocou tanto esforço humano e financeiro na busca dessas crianças, você precisa explicar para a sociedade o resultado disso. E não explicar também é algo estranho. Por que você não está me explicando? Olha, eu vou colocar esse montão de gente. Um mínimo eu tenho, né? De novo, você está falando de recursos públicos, de dinheiro que vem de imposto. Eu preciso dar um retorno para a sociedade, explicar para a sociedade por que é que eu gastei esses recursos dessa forma. Inclusive para tirar os boatos, acabar com as fake news. Mas me parece que ali é um bando de barata tonta. É proposital, é falta de competência. Carla, eu não sei. Esse caso não vai ser esquecido. Vocês podem ter certeza disso, porque existem veículos como o nosso aqui que vão ficar em cima e não vão largar desse Paulo, caso. Eu prometo para vocês, nós vamos infernizar a vida de toda e qualquer autoridade no melhor sentido possível para que haja uma resposta. A gente pode infernizar o tempo que for. Entende o que eu quero dizer? Mas eu já infernizo a minha vida aqui das 9 às 11. Olha o caso, vou trazer um caso que para mim é muito triste. O caso da Priscila Belfort. A mãe dela, né, ela é tida como desaparecida, olha só. Quantos anos, gente? Com toda a influência que a mãe tem, nenhuma resposta. Bom, gente, ao longo da nossa programação aqui no canal hoje, o Caso a Caso, às 6 horas da tarde, vai se dedicar a trazer todas as informações possíveis sobre esse 24º dia do desaparecimento das crianças lá em Bacabal.